Oi, gente, bom dia. Prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos começar a nossa aula de revisão, tá? Então, olha lá. A gente começou nossa disciplina de gestão de projetos falando e refletindo sobre aquele ambiente caótico, né? Sobre esse ambiente repleto de mudanças e de novos aspectos contemporâneos que interferem na decisão da gestão de projetos. Então, a gente falou das redes sociais, a gente falou dos novos desafios. Vocês lembram que eu mostrei para vocês aquela imagem que tinha o globo terrestre, né? O desafio dos lançamentos de satélites. A gente falou também é, daquela parte toda de logística e o quanto a gente tem hoje de voos conectando os países, conectando as nações e o quanto isso interfere nos processos, né? De gestão de projetos. A gente falou também da comunicação rápida e a gente falou também do choque entre as gerações. E cada geração enxerga o seu momento por uma ótica e esse choque entre essas gerações também interfere na hora da gente trabalhar bem um projeto. A gente falou também que os ambientes jurídicos, né, o ambiente de governo e os ambientes econômicos, eles interferem nas tomadas de decisão. E a gente fez essa reflexão, chegando à conclusão de que hoje, quem trabalha com gestão de projetos, procura se adaptar às condições mais adversas possíveis. Então, tentando fazer com que o projeto flua dentro desse contexto rápido e dinâmico e volátil que tem se apresentado. Então esse foi o começo do nosso curso, né? E aí a gente entra naqueles aspectos mais introdutórios, falando um pouquinho sobre o que é projeto. E aí, lembra que eu falei para vocês, que eu acho que vocês devem lembrar, que eu pedi inclusive para vocês anotarem que um projeto ele é um esforço temporário, tá? Então tem início, tem um desenvolvimento e tem um fim, com o objetivo de entregar aí um produto, um serviço ou uma ação, né? Ou um resultado. Então essa ideia central do projeto tem que ficar claro para vocês, né? Tem que ficar bem clara essa ideia e entender que projeto é diferente de ações do cotidiano. Então essas ações rotineiras não são consideradas projetos, tá? E a gente avançou nesses conceitos, né? A gente falou que um dos principais aspectos, né, que estão relacionados à gestão de projetos e que a gestão de projetos atua muito forte, né, reduzindo aí os tempos de execução das atividades, organizando as tarefas, melhorando esse cumprimento, né, aumentando a eficiência no uso dos recursos e especificamente na entrega de valor. E a gente mostrou para vocês como e a gente construiu isso junto também, né? O que é esse valor, né? Que sistema é esse de agregação de valor? Então a gente conseguiu enxergar que valor tem uma relação muito forte com as pessoas envolvidas no projeto, né? Então tem valor para quem está executando o projeto, tem valor para quem está se beneficiando com o resultado do projeto. Então, o valor é algo muito pessoal. Lembrem lá daquela questão da água que eu dei o exemplo, indo para a praia de Jericoacoara, naquele passeio pessoal. Bom, a gente falou que projeto e que gestão de projetos tem a ideia de organizar atividades. Então, um projeto tem um conjunto de atividades e essas atividades de forma organizada faz parte do escopo da disciplina de gestão de projetos. Então, organizar esses aspectos, deixar isso tudo ordenado, de forma que o trabalho seja feito bem, com bastante eficiência, é uma das vertentes da gestão de projetos. E avançamos, né, colocando aí alguns aspectos e entramos na questão do glossário. E dentro do glossário de termos ficou claro para vocês a diferença entre portfólio, programa e projeto. Então, só relembrando, o portfólio é aquele guarda-chuva maior. O portfólio é nele que vai ficar os programas e dentro dos programas os projetos. Então, a gente deu vários exemplos em sala de aula, né? Eu usei inclusive o programa Minha Casa Minha Vida como uma espécie, como um exemplo que cabe dentro do portfólio do governo, né? O portfólio do governo traz questões estratégicas e o portfólio pode ter, eu não tenho certeza desse portfólio, mas para
caber um programa dessa magnitude, deve ter alguma coisa estratégica com relação à habitação. Então, a melhoria das habitações ou então possibilitar a habitação para pessoas de baixa renda. Então, o programa Minha Casa Minha Vida é um programa dentro de um portfólio do governo federal. E dentro desse programa existem vários projetos, e aí eu citei para vocês, inclusive, o projeto arquitetônico da obra, né, o projeto da casa. Então, como é que esse projeto será executado? Como esse projeto será executado depende aí das questões definidas pelos engenheiros e pelos arquitetos que vão trabalhar no projeto. Então, o projeto da casa está dentro do programa Minha Casa Minha Vida e o programa está dentro de um portfólio do governo que tem uma vertente voltada para melhorar a questão da habitação para as pessoas de baixa renda. Bom, a gente viu essas diferenças e nós trouxemos vários exemplos, né? E mostramos aí as especificidades com relação ao escopo, com relação à flexibilidade, com relação ao controle e com relação aos resultados, mostrando como é que cada uma dessas variáveis interfere dentro dos portfólios, dentro dos programas e dentro dos projetos. Isso está lá no slide para vocês, vocês podem revisar com tranquilidade. Bom, a gente terminou a nossa primeira aula falando do PMI. E aí mostramos as certificações e apresentamos aí um caminho, né, um passo a passo e também conseguimos assistir um vídeo com uma pessoa da internet falando sobre o mercado de trabalho para os gestores de projetos. Então ele mostra que o mercado é volátil, né, mas que é um mercado muito bom, tem um nível de variáveis, né, muito grande para você atuar dentro dessa área, mas que compensa financeiramente. Ele falou isso para a gente lá, né? Mas falou também muito forte da questão dessas certificações. Então existem algumas unidades certificadoras, o PMI é uma delas, né? E vocês viram que existem certificações para quem não tem muita experiência e certificações para quem já tem experiência. Mas fica claro que a experiência é um grande diferencial. E aí a gente encerrou a primeira aula com isso, né? Começamos a nossa segunda aula, eu acho que vocês lembram bem como foi que a gente começou a aula 2. A gente começa a aula 2 falando dos interessados no projeto, das pessoas que têm realmente interesse no projeto, que são os stakeholders. A gente fala pessoas, mas a gente viu que também organizações podem ser stakeholders do projeto, tá? Então nós falamos sobre classificar esses stakeholders e colocá-los em certos níveis dentro do projeto, porque cada um tem uma necessidade, tem um objetivo. E vimos que os interessados, na maioria das vezes, são bem amplos, né? Inclusive, em alguns projetos, há interesses aí da sociedade como um todo, né? E vimos que, além dos stakeholders, a gente precisa definir o que é ciclo de vida para o projeto. Então, na aula 2 a gente falou muito desse ciclo de vida, e que esse ciclo de vida ele é composto por fases, né? A primeira fase do ciclo de vida, eu acho que vocês lembram, que é aquela fase da ideia, né? A fase da concepção, a ideação, concepção e iniciação, onde o profissional tem toda aquela motivação pela ideia e nasce aquele sentimento muito bom de que vai dar certo, que é tudo legal. E esse romantismo ele se desfaz um pouco na fase do planejamento, quando você realmente mergulha no plano, quando você vai olhar como é que o projeto realmente se comporta e quando você começa a pensar algumas variáveis mais específicas do projeto. Então essa é a fase do planejamento. Depois que você planeja bem e consegue, por exemplo, enxergar quem são os stakeholders e como será mais ou menos o seu cronograma, você passa para a execução. Então é nessa fase de execução onde você vai lidar realmente com o dia a dia do projeto. Então, como o nome já diz, você vai executar todas as atividades que estão previstas lá no cronograma do projeto. O cronograma pode ser apresentado, mostrei para vocês, com várias estratégias, né, de metodologias, e pode ser, inclusive, demonstrado em forma de gráfico de Gantt. Esse termo é importante que vocês gravem. O gráfico de Gantt normalmente é o gráfico usado para expressar o cronograma das atividades. Eu mostrei para vocês um cronograma num gráficozinho de Excel, aquele gráfico em barras, e esse aqui, aquele gráfico é o gráfico de Gantt, não esqueçam. A última fase do projeto é a fase de monitoramento e controle.
é exatamente a fase onde você vai verificar se as atividades estão atendendo os prazos e está tudo sob controle. Então, é uma fase fundamental. Bom, a gente tem o encerramento do projeto, que tem que marcar, eu inclusive mostrei para vocês alguns exemplos, esse encerramento precisa ser marcado com uma entrega muito bem definida, né? Assim como as fases anteriores, mas o encerramento sem dúvida tem que ser marcado com uma entrega. Bom, e aí a gente encerra a nossa aula 3, aliás, perdão, a nossa aula 2, iniciando um projeto. E para iniciar esse projeto, a gente sabe que precisa do termo de abertura do projeto. O termo de abertura de projeto, a gente inclusive usou um aplicativozinho na página do PMI para criar esse termo de abertura de projeto. E a gente falou um pouco sobre ele, né? E dentro do termo a gente tem a justificativa para o projeto, a gente tem os objetivos do projeto, a gente tem o escopo do projeto, o cronograma, quem são as partes interessadas, o que não vai entrar no projeto, isso precisa ficar muito claro, né? Dentro do escopo do projeto, a gente define o que vai ser entregue e também coloca uma cláusula lá dizendo o que não vai ser entregue, para ficar muito claro para quem está participando do projeto. E a gente encerra a nossa terceira aula realmente fazendo um exemplo, né, de termo de abertura de projetos, lá na paginazinha do PMI. E aí a gente começa a nossa quarta aula falando das metodologias, nossa terceira aula falando das metodologias de gestão de projeto. A gente usa aí como exemplo 5 metodologias, algumas a gente usa em paralelo e não há nenhuma contraindicação do uso dessas metodologias em paralelo, a gente até indica que usem mesmo, que são o método em cascata, o PERT-CPM, o Scrum, o Kanban e o Sprint. Se você juntar Scrum, Kanban e Sprint, você vai ver que os três trabalham juntos aí praticamente ao mesmo tempo durante o projeto, né? Sem escolha de fases, você usa os três ao longo de todo o projeto. O PERT-CPM ajuda na construção do cronograma do projeto, definindo bem as etapas, e o método em cascata ele vai te ajudar a encadear as atividades, né? Nós trouxemos aí alguns aspectos de cada um desses métodos. Por exemplo, o método em cascata é muito utilizado quando as atividades são de um projeto já bem definido, consolidado, sem muitas alterações. A gente usa o método cascata com muita facilidade. Já o PERT-CPM é um método que tem uma pegada estatística, mas eu não mostrei essa pegada estatística para vocês, né, por conta do tempo, mas é um método que é usado para muitas atividades acontecendo ao mesmo tempo e que a gente precisa definir um prazo que a gente chamou de caminho crítico. Então lembram lá como é que era definido o caminho crítico, né? Esse caminho crítico vai nos dar o menor prazo para o projeto. Lembrem-se, tá? Não esqueçam disso. Esse caminho crítico vai nos dar o menor prazo. Corre o risco de ter uma alteração nesse prazo? Sim, esse risco ele é alto, mas o gerenciamento de projeto vai fazer com que esse risco seja minimizado. O Scrum, uma metodologia muito aplicada a projetos na área de informática. Resumindo em rápidas palavras, você vai juntar todas as atividades que as equipes têm para desenvolver numa lista chamada backlog. Essas atividades vão ser redistribuídas. E lembram que eu falei para vocês que esse método ele tem algumas reuniões que acontecem, inclusive uma reunião diariamente, e que é administrada por uma pessoa chamada Scrum Master, ele é o que faz a gestão de todo o projeto? Então, revisem lá no material que vocês vão ter essa lembrança, né? O Kanban é aquele método que foi desenvolvido no Japão e usa cartões para poder organizar e sequenciar as atividades que estão em processo, as que estão programadas e as que já foram concluídas. E o sprint são aquelas rodadas, né, de 1 a 4 semanas, onde você acelera o processo e resolve muitas atividades, muito utilizado no Scrum também. Eu terminei a aula 3, avancei na aula 3, falando dos elementos que não devem ser esquecidos durante um projeto. Então, falei para vocês que a gente precisava ter
os riscos muito bem definidos, né? E riscos são todas as atividades que têm desvio de escopo, que comprometem o desenvolvimento do projeto e o desempenho, que fazem elevar os custos, que fazem elevar os prazos, que traz escassez de recursos ou qualquer outra situação, tá? Falei também que a gente precisa ter uma comunicação muito eficaz, que os recursos devem ser muito bem controlados, tanto os humanos quanto os recursos financeiros e materiais. Disse para vocês que a qualidade do projeto é algo que a gente precisa estar sempre de olho, tanto a qualidade do processo em si, como a qualidade das entregas, né? Sendo produto, serviço ou algum tipo de sentimento aí, por exemplo, que o projeto possa trazer. O outro aspecto que a gente colocou foi com relação às aquisições. Você tem que deixar um grupo de pessoas muito bem organizadas dentro do projeto para administrar essas aquisições. As aquisições são contratação de terceirizados, as aquisições podem ser materiais, podem ser máquinas, equipamentos, podem ser serviços. Então tem várias aquisições que a gente faz ao longo de um projeto. Tem que ter pessoas administrando isso, né? E aí eu termino pedindo para vocês fazerem uma análise, lembram? De um estudo de caso sobre o automóvel Jetta. Então eu espero, pessoal, que essa revisão breve aqui de tudo que a gente comentou ajude vocês na avaliação. Eu tenho certeza que todos vão conseguir fazer uma boa avaliação dessa disciplina de gestão de projetos. Qualquer coisa, encontro vocês no fórum. Tenham uma boa sorte, façam uma boa avaliação e até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.